Diretamente dos estúdios da Lumos em Salt Lake City, eu sou Gilbert Gertner, CEO da Lumos Language School. Eu sou Minas Bombaquides, consultor comercial da Lumos Language School. Bem-vindos ao nosso segmento número 2 dessa série de vídeos que vão auxiliar você na sua decisão de estudar nos Estados Unidos. E esperamos que seja conosco aqui na Lumos. Então, Minas, hoje qual é o tópico da semana? Esse é um tópico que preocupa bastante os estudantes têm muita dificuldade quanto a isso. É como você escolher uma escola de inglês nos Estados Unidos. O desafio é tão grande quanto você alugar uma casa por telefone. Né? Você imagina, ninguém se imagina fazendo isso. Mas quando você escolhe uma escola de inglês num país estrangeiro, você está alugando alguma coisa, está contratando alguma coisa por telefone, que você vai ter que conviver com ela durante muito tempo. E novamente o nosso personagem ínfimo aqui, aquele amigo meu contou que... E é eles que vão dizer se a escola é boa ou não. Mas existem maneiras de você poder verificar se a escola é boa. Existem critérios muito importantes que você precisa se atentar na hora dessa escola. Então, qual seria o critério número 1 para se escolher a escola? Se isso for importante para você, você precisa determinar em que região, cidade, estado você quer morar. E existem vários fatores que podem influenciar isso. O que é importante para você? Né? Por exemplo, você quer ter contato com uma cultura americana mais latina? Se isso atende você, você pode talvez morar na Flórida, né? Onde você tem um número grande de latinos. Se você falar, não, eu quero uma cultura mais tradicional, talvez você tenha que vir para o interior dos Estados Unidos, ou alguns estados onde você tem estados mais conservadores. Custo de vida, isso também é relevante. Se você for morar em Nova York, alugar um apartamento 2 quartos, em qualquer lugar você vai pagar no mínimo de $1.200 a $1.500. Talvez em outros estados você pague $700 ou $800. Então o custo de vida varia muito dentro dos Estados Unidos, mas muito menos. Eu tenho um amigo meu que se formou em mestrado na Brigham Young. Você também tem um amigo teu? Eu tenho um amigo meu, então mas essa é a verdade. Ele foi trabalhar na Amazon, né, na Amazon, e ele pagava $700 no apartamento dentro do campus, né? E ele vai pagar agora $1.500, $1.600 no mesmo apartamento lá onde ele vai morar. Então isso faz muita diferença. Então veja, aonde vai ser onde você vai estudar é importante. Existe um certo folclore da Miami, Orlando, Nova York, Los Angeles. Esses são os grandes polos. Mas para vocês que moram em cidades grandes aí no Brasil, seria a mesma coisa que falar Rio de Janeiro, Brasília, Recife, São Paulo. São centros grandes, com muitos recursos e tudo mais. Mas nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho diferente. Porque em qualquer área que você for nos Estados Unidos, você vai ter transporte público, você vai ter uma infraestrutura muito bem organizada. E aquilo que você falou é importante. Você tem que olhar aonde você vai ficar, porque você vai passar um tempo, você vai morar aqui. E ainda que você seja solteiro, eventualmente, mesmo sendo solteiro, você quer ter contato com um ambiente mais familiar, seguro. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava num lago lá em Pleasant Grove com a minha família, né, se divertindo lá, e uma família de americanos ao nosso lado, começamos a conversar eles com os filhos, e eles vieram de Orlando para cá, e nós falamos, o que vocês vieram fazer aqui? Nós estamos em Utah. Eles falaram, não, lá não é lugar para família, aqui o estado de Utah é lugar para família, então eu vim para cá para criar minha família. Não estamos demonizando qualquer estado em absoluto, mas existem essas características que o próprio americano enxerga. O próprio americano enxerga a segurança em alguns outros estados que são mais seguros do que outros, mais confortáveis do que outros. A segurança e a praticidade que a cidade de Salt Lake oferece é diferente de todas. Inclusive, essa região, Orem, Provo, Salt Lake, sempre estão entre as 3 melhores cidades para se viver nos Estados Unidos. Tá bom, agora, escolheram a região. Independente de onde eles vão, escolheram a região. Sobre a escola, o que a gente tem que aconselhar os nossos ouvintes aqui a procurarem a respeito da escola? Se eu vou comprar um carro, eu vou lá e dou uma olhada no pneu, na marca, no motor, documentação. E na escola, o que eu faço? Porque não é barato. Não. Né? É um projeto de vida que custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro. Então quais seriam as coisas que eles deveriam se preocupar? A primeira coisa, verificar se a escola possui accreditation, há quanto tempo ela possui e se um dia ela perdeu a accreditation e por que ela perdeu. Essa eu sei que é uma informação difícil de
você conseguir, mas isso tem possível. e acontece. Escolas que já perderam por fazerem coisas graves e voltam para o mercado de uma outra maneira. Trocam de nome. E tal, e continuam oferecendo os mesmos equívocos, né? E aí você pode complementar, falar um pouquinho sobre a accreditation, a importância de ter uma accreditation. Então, no episódio passado, nós falamos sobre o accreditation. Então, as escolas nos Estados Unidos, para que elas possam funcionar como escolas de inglês, elas precisam ter duas coisas. Primeiro, ela tem que ser credenciada pelo governo americano para que ela tenha autorização de trazer estudantes de fora do país com um visto de estudante. Então, o visto de estudante ele é vinculado diretamente à escola. Então, se a escola não tem essa certificação, ela não tem como emitir esse visto. Segundo, o que é necessário para a escola manter essa certificação, o programa acadêmico tem que ser acreditado. Então, a accreditation significa que o governo, o Departamento de Educação dos Estados Unidos, revisou o programa educacional e o programa educacional é sólido, é forte e recebe o crivo, o carimbo, então, de uma entidade de certificação, uma entidade de acreditação. Então, esse é muito importante vocês procurarem. Então, escolas que vão dizer para você, não, pode vir com visto de turista, ou pode vir de qualquer maneira, tome cuidado. Porque pode haver uma escola de inglês que não seja acreditada e que dá aula de inglês para turista. Sim. Né? Te dar um exemplo, por exemplo, em Idaho tem escola de inglês, né, para estudante internacional, mas eles não são acreditados. Então, o foco deles é exchange, é intercâmbio. Entendeu? É um foco diferente, é um público diferente. É um público diferente. Então, você tem que tomar cuidado porque o objetivo de escola de inglês, nesse nível, é um somente. Ajudar que você adquira o inglês acadêmico. Aquele inglês de internet, aquele para entender a música do Bieber lá, não é acadêmico. E qual é essa grande diferença do conteúdo que você encontra numa escola que oferece conteúdo acadêmico, e por que isso é importante, e uma escola que oferece um curso normal, regular no Brasil? Uma escola de inglês no Brasil, ela tem o grande objetivo de destravar o inglês no sentido que você consiga ter uma conversação, comece a entender, comece a desembaraçar caso você tenha situações onde o inglês é necessário. Mas é muito diferente do inglês em que você encontra dentro de uma universidade americana. Onde você precisa ter uma leitura dinâmica, você ter uma capacidade muito densa de interpretação de texto, onde você tem que ter uma escrita muito formal, uma escrita construtiva com uma série de regras e composições que precisam ser obedecidas. Então o inglês acadêmico vai preparar você para essa vida informal, de você bater papo se você precisar, profissionalmente mais ainda, e se o teu objetivo é ir para a universidade, aí você está realmente preparado. Para você encarar uma sala de aula. Professores. Eles precisam ser nativos. Professores ser nativos. É fundamental. É fundamental. E existe professor, nem todo mundo que fala inglês está apto para ensinar inglês. Então o professor tem que ter um certo credenciamento. Aquela que eu falei para vocês antes, que a escola tem que ser acreditada, é uma proteção para vocês. Porque dentro dessa acreditação é exigido que o professor tenha formação universitária e técnica, não só técnica, mas universitária em linguística e técnica de como ensinar o inglês como segundo idioma. Isso é uma grande diferença, porque eventualmente o professor que ensina inglês para o americano, porque o jovem americano, o adulto, até na faculdade tem que aprender inglês, né, como nós aprendemos português no Brasil. Mas não significa que o que ensina americano consegue ensinar muito bem o estrangeiro. Porque são duas coisas diferentes. Agora me diga uma coisa, Minas. Procurar na internet, Google, Facebook, ajuda? Ajuda, eu acho que nesse sentido, às vezes até melhor que o testemunho do teu amigo. Sim. Você sabe que eu recebi uma ligação de uma estudante essa semana, e ela falou assim pra mim, não, eu queria ter estudado com você, eu tenho um amigo que mora aí, pedi para ele lá fazer minha aplicação em você, mas como ele preferiu outro instituto, não vou dizer o nome, que não precisa ir para aula, ele me cadastrou junto com ele lá. Então sempre tem esses amigos que não ajuda, atrapalha bastante. Mas se você for para a internet, você pode ter referenciais de pessoas que você não conhece, mas que já viveram a experiência de estar aqui nos Estados Unidos, em várias instituições, e podem auxiliar você. No nosso caso, eu vejo às vezes no Facebook, eu acompanho, a gente não tem como controlar o que os alunos dizem.
É bom os comentários. Mas se você pode acompanhar na escola que tipo de atividades que ele tem, porque você vai morar nos Estados Unidos por um período de tempo, é preciso ter um envolvimento cultural, recreacional junto com a escola. Eu soube que sexta-feira agora teve churrasco aqui com touro mecânico e tudo mais. Teve a comemoração do Dia dos Pioneiros. Dia dos Pioneiros, que é um feriado de Utah. Então, utilizar o Facebook, o Google, é uma ferramenta que pode ajudar você a determinar se a escola é uma escola boa, quantos alunos tem, como é que é a experiência dos alunos em geral. Agora, vamos voltar um pouquinho no programa acadêmico. Como é que eu posso comparar o programa acadêmico de uma escola para outra? Você pode obter referencial se você tiver alunos que já estudaram aqui. Você pode verificar o número de estudantes em que cada semestre conseguem alcançar a universidade. Esse é o número mais importante. O pessoal às vezes me pergunta, né, Gilbert, como é que você mede o desempenho da tua escola, o sucesso da tua escola? Então não é quantos alunos eu tenho, quanto dinheiro está entrando, mas e quantos alunos que a gente consegue fazer com que vão para a universidade. E para ir para a universidade o que eles precisam é passar no TOEFL. E o TOEFL seria um teste independente que iria medir se o aluno sabe ou não sabe. E o TOEFL ele não mede, ele não coloca uma música lá da internet para você escutar, não. Todo o conteúdo acadêmico. Você fez o TOEFL? Fiz o TOEFL, o conteúdo é filosofia, astronomia, filosofia, já falei, história, geografia, paleontologia, biologia. Isso na parte de leitura, né? Leitura, o listening também, e também metade do writing você tem que escrever sobre conteúdo acadêmico. Então, com isso em vista, o programa da Lumos, ele prepara o aluno para que ele adquira esse vocabulário. Só para vocês terem uma ideia, existe no Brasil um termo que a gente fala analfabeto. Analfabeto é a pessoa que não sabe ler e escrever, mas fala e escuta. Então tem muita gente que vem para os Estados Unidos e ainda continua analfabeta. Por quê? Ele sabe falar e ler uma coisinha, mas, por exemplo, eu falo espanhol, mas eu não tenho condições de escrever uma carta ou uma dissertação em espanhol ainda. É diferente. Eu teria que estudar bastante. Então o programa da escola que vai escolher deve ser focado para isso, né? Agora, escola grande, muito estudante, 3.000 alunos, ou escola que tenha 20 alunos, esse número é importante? Acho que é importante porque você tem, eventualmente, muitas universidades gigantescas que oferecem programa de ensino para estrangeiro. E universidades respeitáveis. Mas não é o foco da universidade o conteúdo, o programa de estudo para estrangeiro. O foco são os cursos, os majors, né, os cursos de bacharelado que ela oferece. Esse é mais um programa. Se você tem um instituto que ele é focado no ESL, quer dizer, no ensino de inglês para estrangeiro, ele vai ser muito mais, você vai ter muito mais ênfase no teu programa, né? E isso é importante. Claro, uma escola que tem 20 alunos também é um problema. Porque imagine que uma escola precisa ter vários níveis de inglês para que você se encaixe em um. Claro. Se uma escola tem poucos alunos, ela não tem condições de ter todos os níveis ativos para que você se encaixe. O que acaba acontecendo, Gilbert? A escola faz isso. Ela pega quem está no nível 1 e 2, por exemplo, e coloca numa sala. Quem está no nível 3, 4, e a gente sabe que nível 1 e 2 é totalmente diferente. 1 e 2, o 1 é para quem não sabe falar bom dia. E existe, esse público existe. Vem muito coreano para cá, vem muito japonês, chinês, que realmente chega com dificuldade de falar oi. Eu vi, não queria te cortar, mas existem escolas que determinam, os níveis são beginners, iniciante, intermediário e avançado. Não me diz nada. Então existe uma nomenclatura internacional que foi desenvolvida pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que ela determina os níveis de inglês da seguinte maneira, em 6 divisões: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então inclusive tem alguns livros que vêm com essa nomenclatura. Então nós montamos um programa que a gente fala nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele está alinhado com esse. Com isso, cada nível tem que ter o objetivo, o que ele vai oferecer e como que vai medir se o aluno adquiriu aquilo e pode passar para o segundo. E se a entidade não tem ativa todos os níveis, significa que você corre o risco de estar misturado com gente
que sabe muito mais que você ou muito menos que você. E aí Ambos os atrapalha. casos, ambos os casos. Agora, não é você é aluno. Tamanho de sala de aula. Se você tiver 2 alunos, você vai ter problema, porque a interação é importante no inglês. É importante. Para que você possa falar. Se você tiver 30 alunos, o professor não vai conseguir dar atenção. Então, uma sala de aula onde você tem entre 10 e 15 alunos, você consegue ter um ambiente adequado onde o professor consegue abordar todo mundo e você tem gente suficiente para trocar experiência, porque é uma experiência cultural. Você vai sentar com gente do mundo inteiro em volta de você. Se eu falar como CEO, eu queria que minhas classes todas tivessem 30. Sem dúvida. Financeiramente seria muito melhor. Sem dúvida. Mas o aproveitamento das classes não seria, do aluno individual não seria. Então, como eu falei, a medida de desempenho é o aproveitamento dos alunos. Então, as nossas classes hoje elas estão entre 15 e 20 alunos, né? Seria o tamanho delas. Mais uma coisa importante. O que mais a escola oferece? Tem um ponto que você colocou na nossa agenda de hoje, verifique a estrutura física da escola. Sem dúvida, isso é extremamente importante. Se a escola possui salas de aulas que estão equipadas com equipamentos eletrônicos suficientes para que o professor tenha recursos audiovisuais para poder ensinar o idioma. A maneira que se ensina o idioma hoje é muito diferente de se ensinar 20 anos atrás, contanto que nós temos recursos audiovisuais, eletrônicos, jogos online que você faz em sala de aula. Se a escola possui um laboratório adequado, né, isso é importante, porque eventualmente a escola, já vi escolas, por exemplo, credenciadas para aplicar o TOEFL, onde elas fazem o TOEFL no mesmo laboratório que estudantes usam para fazer os trabalhos recorrentes do dia a dia. Isso é completamente inadequado. Se dentro do laboratório você tem ferramentas suficientes para, depois do horário de aula, se você quiser ampliar o teu aprendizado, acelerar, se você tem ferramentas, softwares, simuladores de TOEFL, emuladores para você poder praticar, isso é extremamente importante. Eu tenho um amigo que fez 11 práticas do TOEFL. Só que esse amigo meu é o Minas. Fez 11 vezes. Você praticou todos os testes que tem? Não, fiz mais de 40 já. Mais de 40? Já passei de 40. Então, isso tudo tem disponível. Tem disponível no laboratório. Tem disponível. Como eu preciso de um score muito alto no TOEFL, então eu estou muito próximo agora da nota que Mas por que você precisa alto? Explique para eles. Porque eu preciso fazer um mestrado. No No mestrado você precisa de uma nota acima de 80% de acerto num teste do TOEFL. Então, Então, se ele fosse fazer o bacharelado, já tinha passado. já tinha passado. No mestrado eles pedem um pouco maior. Mas essas ferramentas é importante a escola ter. Né? Se a escola tem uma biblioteca, Isso. né, uma cafeteria, um ambiente que você possa lanchar no intervalo adequado para você levar teu alimento, se você levar ou comprar. Então parece que coisa pequena, mas pode ter certeza que quando você fala de instituto de ensino, um tem isso, outro não tem essa coisa. Outro tem isso aqui, mas não tem laboratório. Outro que tem laboratório não tem uma cafeteria para você poder 30 minutos, que é importante. Você sabe que para o processo pedagógico o break é fundamental. Porque os alunos aqui, por exemplo, eles têm aula das 9 da manhã às 2 da tarde. 2 da tarde. E eles têm que ter uma meia hora. O break é fundamental para o processo de reciclagem do cérebro. O cérebro precisa desse tempo. E se você não tem um lugar adequado, você pega alguma coisa, fica no corredor comendo, e por incrível que pareça, isso acontece. Né? Isso é algo que você precisa levar em consideração também. Então verifiquem também a parte da estrutura física da escola. Mais uma coisa interessante. Uma pergunta que eles podem fazer para a escola é: o que acontece, qual é a política da escola quando o professor falta? Parece uma pergunta boba, né? Pergunta para a escola o que acontece, né, na ausência do professor. Porque incrível que pareça, já vi relatos assim: não, na minha escola quando o professor falta, o professor mandou a mãe dele. Ou depois mandou o marido. Ou junta todo mundo na outra classe. Ou fica no laboratório lá, só na internet passeando. Então, o certo seria a escola ter uma política de um professor substituto, alguém que vai substituir, alguém que vai dar sequência no programa. Então, o professor ele tem que ter um plano de aula, a pessoa substituto tem que dar sequência naquilo para que não haja perda do aluno. Agora, o último ponto aqui, Student Advisor. Como que a gente traduziria isso? Um conselheiro estudantil. Conselheiro estudantil. Qual é a função e por que é tão importante
o nosso espectador poder verificar se a escola tem isso? E é fundamental, esse conceito não existe no Brasil. Mesmo em grandes universidades você não vai encontrar conselheiro estudantil. No Brasil, aqui nos Estados Unidos isso é comum e só poucas escolas de inglês possuem student advisor, eu ia falar porque normalmente nos Estados Unidos esse papel você encontra em grandes universidades. Né? Mas é importante o instituto que tenha o student advisor, que vai ser a pessoa que vai te ajudar a planejar os teus passos acadêmicos para atingir os teus objetivos. Se você tem o objetivo de aprender inglês e voltar para o Brasil, você tem certos passos a tomar. Se o seu objetivo é daqui para uma universidade, você toma outros passos e tem que ter uma outra preparação. Se você quer ir para uma universidade ou para um college, você tem que ter uma preparação. A universidade é outra, mestrado é outra. Eu, quando entrei na Lumos, eu sentei como Student Advisor para pesquisar quais seriam maneiras de acelerar meu aprendizado, em quanto tempo eu poderia alcançar os meus objetivos, quais seriam as outras opções de universidades que poderiam oferecer um mestrado para mim, quanto custam essas universidades. Então, essa ponte entre o conhecimento e o objetivo, o Student Advisor vai ajudar você. Ele vai cobrir aquilo. Então, pessoal, na hora de escolher uma escola, vamos só recapitular então os passos. Primeiro, verifique a localização da escola. Se ela vai atender os teus objetivos ou você vai ser mais uma distração. 2. Verifique qual é o background da escola. Como é que é essa escola, o credenciamento dessa escola. O que mais? Identifique se os professores são nativos. Isso é importante. E se os professores possuem graduação dentro da área de ensino de inglês e se eles têm certificação de SOL, certificação para ensinar inglês para estrangeiros. Isso é importante, que não é a prima do dono da escola. Exatamente. Ou aquele aluno que completou, mas não entrou na faculdade, que pode dar aula. Não, ele tem que ser um profissional. Outra coisa, cuidado com instituições que oferecem coisas adicionais, como parte de você se matricular na escola. Tem mais coisas que vão te dar. Vamos te dar o Social Security, vamos te dar férias de graça depois de 2 semestres. Cuidado com coisas de graça, porque nem tudo deve ser cobrado e nem tudo que é de graça é realmente de graça. Outra coisa, verifiquem, peçam uma cópia do programa acadêmico. Você tem o direito a entender qual é o objetivo e como é que é a metodologia que a escola utiliza para isso. O que mais? Verifique o número de estudantes que tem por turma. Se a escola não é muito pequena e também que não é... Se ela for grande e tiver várias salas classes, mas que o número por classe é reduzido, não é viável. Não é um grande problema. Não é um grande problema. Verificar a estrutura física da escola com relação ao laboratório, equipamentos. Se a escola existe, né? Também. Se a escola realmente existe. Isso que eu estava vendo outro dia, o pessoal que foi para o Canadá, e eles chegaram lá, não era uma escola, era uma família que tinha uma casa grande e eles recebiam alunos e faziam escola em casa. Como o governo não participa, não regulamenta, é válido. É isso lá. E verifique, já que se a escola existe, a estrutura, quais são os recursos que a escola tem. Hoje, como você falou, a tecnologia é parte essencial dentro da sala de aula. E livro é uma ferramenta, mas não é o ponto central. Ele é uma ferramenta, tem que se utilizar livros, mas existem muitos recursos hoje que são necessários e se a escola tem essa habilidade. E penúltimo... Verifique se a escola te oferece um Student Advisor. Exato. Então, se a escola tem como te aconselhar. E o último item é como que você vai se sentir. Eu acho que a primeira impressão é que marca. Sem dúvida. Né? Quando você telefonar, entrar em contato pelo Skype ou participar de uma conferência, aquele primeiro impacto é importante. Vocês podem se sentir bem e então fazer a pesquisa mais avançada. Pessoal, isso era o que a gente tinha para hoje. Perfeito. Na semana que vem vamos falar sobre... Passos para se obter um visto de estudante. A pergunta que todo mundo quer saber. Então, né? passo a passo, como é que eu recebo o visto de estudante? O que eu tenho que fazer? Então, não esqueça, subscreva o nosso canal para que possa receber então a notificação quando o nosso novo vídeo estará postado. E a gente fala com vocês novamente na semana que vem. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.